Vamos começar aqui a nossa carreirinha do pescoço. E nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos, um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Fizemos 2 pontos baixos e um aumento 5 vezes. E aqui sobraram 2 pontos. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento nesse último ponto. Então, carreirinha finalizada com 23 pontos baixos aqui ao todo. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 5, e é uma carreira também de aumentos. Agora, são 3 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. Então, 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. E agora aqui, sobraram 3 pontos baixos. A gente faz esses 3 pontos baixos agora sem aumentar. Carreirinha finalizada. Ao todo, nessa carreirinha aqui, nós ficamos com 28 pontos baixos. E agora, nós vamos para a próxima carreira. Eu puxei aqui, acabou desmanchando aqui o último ponto. Vou fazê-lo novamente. Na próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E nós vamos repetir esses 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Fizemos aqui 4 pontos baixos entre os aumentos. E aqui, por último, sobraram 3 pontos baixos, a gente faz esses 3 pontos baixos. Então, nessa carreirinha aqui ao todo, nós temos 33 pontos baixos. Aqui eu fiz mais algumas carreiras. A última carreira que nós havíamos feito foram 4 pontos baixos entre os aumentos, tá? Então, foi essa carreira aqui de baixo. E aqui, eu fiz mais algumas carreiras seguindo o padrão de aumento. Então, eu fiz essa carreira aqui com 4 pontos baixos e um aumento. A próxima carreira eu fiz com 5 pontos baixos e um aumento. A outra, 6 pontos baixos e um aumento. A outra, 7 pontos baixos e um aumento. E a última, 8 pontos baixos e um aumento. Então, dá uma pausa nesse vídeo e continua fazendo, né? Nós paramos na carreira com 4 pontos baixos e um aumento, então você vai fazer uma com 5 e um aumento, 6 e um aumento, 7 e um aumento, 8 e um aumento. E aí você vai parar igual a nossa peça tá aqui agora. Nessa carreira com 8 pontos baixos e um aumento, a gente ficou com 53 pontos baixos. Então, a nossa última carreira aqui foram 8 pontos baixos entre os aumentos e aqueles 3 pontos baixos, né, que sempre estão sobrando aqui no final da carreira. Agora, nós vamos fazer uma carreira de aumento, mais uma carreira de aumento. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento e repetir por toda a volta. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E, novamente, repetir por toda a volta. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Carreirinha finalizada. Fizemos aqui, então, 4 pontos baixos entre os aumentos e aqueles 3 pontos baixos que estão sobrando aí no final das carreiras. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Agora, são 5 pontos baixos e um aumento. Então, é só seguir o mesmo padrão da carreira anterior. Eu fiz aqui 4, 5 pontos baixos, um aumento. E nós vamos seguir com 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 5 pontos baixos entre os aumentos por toda a volta, mais os 3 pontos baixos aqui do final. Então, fechamos essa carreira ao todo com 63 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de pontos sobre pontos com 73 pontos baixos, tá? Então, são 5 carreirinhas de ponto sobre ponto, com 73 pontos baixos cada uma das carreiras. Então, é só seguir
fazendo pontos sobre pontos, carreiras retas, sem aumento e sem diminuições. Carreirinhas aqui finalizadas. Então, fizemos ao todo 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, com 73 pontos baixos cada carreira. Agora, nós vamos mudar o marcador aqui e vamos fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, mais 3 carreirinhas de pontos sobre pontos com 73 pontos baixos, tá? Então, já fizemos 5 carreiras retas, agora vamos fazer mais 3. Feitas aqui as nossas 3 carreiras, então aqui, 1, 2, 3 carreiras, e agora nós vamos fazer a bochecha, tá? Nós vamos fazer algumas marcações aqui na parte da frente. Eu já fiz as minhas aqui e vou mostrar pra vocês como que a gente deve fazer. Nós vamos fazer nessa parte aqui diminuições, tá? Então, diminuições para que fique aqui essa bochechinha, tá? Então, aqui, primeiramente, eu marquei o meio, tá? Então, eu peguei aqui com a agulha mesmo, né? Peguei mais ou menos aqui do meio da barriga, né? Deixei a cabeça bem certinha e eu medi mais ou menos o meio. Do meio que eu medi aqui com a agulha, eu marquei 4 pontos, tá? Então, observe que aqui, ó, eu vou levantar e vou segurar, mas observe que tá retinho aqui. A minha agulha deu no meio desses 2 pontos aqui. Então, eu marquei ao todo 4 pontos. Nesses 4 pontos aqui, a gente não vai fazer diminuições. Então, deixei 2 no meio, marquei esse e marquei esse. 4 pontos aqui ao total. Pra cá, eu marquei 12 pontos baixos, porque serão 6 diminuições. Pro lado de cá, a mesma coisa. Marquei 12 pontos baixos, porque serão 6 diminuições, tá? Então, aqui, ó, eu marquei uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições, 6 diminuições, tá? Então, quando eu chegar nessa marcação, eu vou fazer um ponto baixo e vou começar as diminuições, tá? E aqui do outro lado, a mesma coisa. Então, quando eu chegar nesse ponto, eu vou fazer um ponto baixo e começar as diminuições a partir dessa marcação, tá bom? Por que que eu não tô passando quantidade de pontos? Porque às vezes a sua terminação de carreira não esteja igual à minha, tá? Por algum motivo não esteja igual à minha. Então, eu já tô passando aqui aonde a gente deve fazer as marcações, primeiro das bochechas, para não ficar torto, tá? Então, você altera aí, porque talvez eu passe uma quantidade de pontos que para você a carreira fica torta, né? As bochechinhas ficam no lugar errado. Então, não é isso que a gente quer. Então, as bochechas, elas devem ser marcadas na parte da frente e de acordo com o trabalho que você tá fazendo, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer pontos baixos até chegar na primeira marcação. Cheguei aqui na primeira marcação, vou retirar o marcador, vou fazer mais um ponto baixo e agora aqui a gente começa a fazer as diminuições. Então, aqui é só fazer 6 diminuições seguidas. Eu fiz uma, agora aqui 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6. Agora aqui eu vou tirar o próximo marcador, vou fazer pontos baixos. Então, sem diminuições. Ponto baixo, fiz 3. Aqui no próximo marcador é o 4º ponto baixo. E aqui nós vamos fazer o quê? Diminuições. Então, novamente aqui, 6 diminuições. 1, 2, 3. Esse aqui ficou frouxo, deixa eu fazer de novo. Aqui, 3, 4, 5 e aqui por último 6. E aí chegamos na outra marcação. Então, é só tirar e fazer pontos baixos até o final da carreira. Então, aqui, só recapitulando o que a gente fez nessa carreira. As diminuições aqui da bochecha. Então, fizemos 6 diminuições do lado de cá, 4 pontos baixos no meio e 6 diminuições do outro lado. Lembrando que as bochechinhas, elas devem ficar marcadas certinhas na parte da frente.
Então, agora é só tirar esse segundo marcador e finalizar a carreira com pontos baixos. Finalizando aqui a carreira, nós vamos fazer no último ponto uma diminuição também, tá? Então, nós vamos diminuir aqui no último ponto, fazendo um ponto baixo só, tá? Então, aqui nós tínhamos na última carreira 73 pontos baixos. Fizemos 12 diminuições, né? 6 diminuições de cá, 6 diminuições de cá, mais uma aqui no final. Então, ficamos aqui com toda a volta com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de pontos sobre pontos, com 60 pontos baixos cada uma delas. Então, aqui nós vamos subir aqui, ó, 4 carreirinhas de ponto sobre ponto, com 60 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas. Então, aqui foram 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, 1, 2, 3, 4 carreiras, com 60 pontos baixos cada carreira. Na próxima carreira, nós vamos começar fazendo diminuições. E nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos seguir esse padrão de 9 pontos baixos entre as diminuições por toda a volta. Carreirinha finalizada aqui. Então, fizemos 9 pontos baixos entre as diminuições, com um total de 5 diminuições. Então, fechamos essa carreira aqui com um total de 55 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de diminuições. Então, aqui, nós fizemos essa primeira carreira com 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, essa agora vai ser com 8 pontos baixos e uma diminuição. Aí, a próxima com 7 pontos baixos e uma diminuição. Depois, a próxima com 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer todas essas carreiras aqui, essas 4 carreirinhas com as diminuições, e já volto pra gente poder continuar. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas de diminuições, ó, então fizemos aquela carreirinha com 9 pontos baixos entre as diminuições, a outra carreirinha com 8 pontos baixos entre as diminuições, a outra com 7, e essa aqui por último com 6 pontos baixos entre as diminuições, tá? Então, paramos aqui nessa carreira com 6 pontos baixos entre as diminuições e ao todo aqui 35 pontos baixos. Agora, antes da gente continuar, nós vamos fazer a sustentação para colocar aqui no pescoço. Eu cortei aqui alguns arames, tá? Esse arame aqui é um arame galvanizado. E o tamanho, né, eu medi aqui, mais ou menos, deixa eu pegar só um aqui. Eu medi, né, desde a base do corpo aqui até a cabeça, tá? Então, tá mais ou menos esse tamanho aqui. E eu cortei vários. Aqui eu cortei 3, 5. E agora eu vou fazer o que com isso aqui? Eu vou envolvê-lo, né? Eu vou passar uma fita aqui em volta de todos esses fios, juntando todos eles para fazer uma haste só. As fitas que você pode utilizar, tanto faz, tá? Pode ser fita adesiva, tá? Essa daqui, ou pode ser fita crepe. Aí fica a seu critério que você tiver disponível aí. Então, eu vou fazer, né, aqui, eu vou enrolar a fita em volta de todos os arames juntos e vou colocar aqui no corpinho. Pronta aqui a minha haste de sustentação, tá? Então, tá bem enroladinho, tá? Eu envolvi bem, principalmente aqui a parte das pontas. E agora, não tem segredo nenhum, não. É só a gente inserir ali no corpo, tá? Então, é só a gente colocar aqui. E como a gente já colocou o enchimento aqui no corpo, né, a gente precisa colocar com cuidado, girando aqui, pra ficar certinho. Ó, e a nossa hastezinha, né, vai passar, deixa eu ver se eu consigo mostrar, lá dentro, pelo pescoço, deixa eu virar aqui, ó, vai
passar aqui pelo pescoço. E aí, a gente coloca enchimento em volta aqui do pescoço, tá? Pra ficar a haste no centro. E depois disso, a gente continua tecendo a nossa cabeça e enche a cabeça. Antes disso, né, agora nós vamos posicionar os nossos olhinhos. Os olhinhos eu vou utilizar com trava, tá? Então, esses olhinhos com trava, esses aqui são os castanhos, é um olhinho castanho, número 10. Então, agora nós vamos colocar aqui os nossos olhinhos. Nós vamos pegar aqui a marcação da bochecha. Esse é o a última diminuição da bochecha. Então, primeira carreira, segunda carreira. Então, entre a segunda e a terceira carreira, ó. Então, esse aqui é a última diminuição da bochecha. Então, eu vou andar um ponto pra cá, na primeira, segunda, entre a segunda e a terceira carreira. O segundo olhinho, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o último ponto de diminuição da bochecha, vou subir uma, duas, entre a segunda e a terceira carreira, ó, o mesmo alinhamento, e agora eu vou andar 2 pontos pro lado. E vou colocar aqui. Ou você posiciona aí aonde você achar melhor, tá? Então, nada te impede de colocar mais perto, mais longe, mais pra cima, mais pra baixo. Você quem decide. Então, aqui, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos entre os olhinhos. E agora é só colocar a trava. Finalizado aqui, então agora é só a gente colocar enchimento aqui dentro, tá? Eu coloquei um pouco aqui já no pescoço, tá? Pro pescocinho aqui ficar bem firme, tá? E agora a gente enche toda a cabeça. Eu já coloquei aqui as travas, tá? Nos olhinhos. E agora é só colocar o enchimento. E depois que a gente colocar enchimento, a gente vai fazer carreiras de diminuições. Já coloquei aqui o enchimento, ó, observe que já tá bem cheio. E agora a gente vai continuar. Na próxima carreira aqui, é mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. E repetir por toda a volta. Carreira finalizada, então fizemos aqui 5 pontos baixos entre as diminuições. Agora, a próxima carreira são 4 pontos baixos entre as diminuições. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E repetir por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 3 pontos baixos, aliás, né, 4 pontos baixos entre as diminuições. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos entre as diminuições. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreirinha aqui, nós fecharemos com 20 pontos baixos. Carreirinha finalizada, fizemos aqui 3 pontos baixos entre as diminuições. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, a nossa aberturinha já tá desse tamanho aqui. Então, agora aqui, a gente preenche, né, essa parte aqui que está sem enchimento.
completei aqui o enchimento que faltava. Agora aqui é só a gente terminar de fechar essa abertura aqui na cabeça. Então, vamos lá, vou colocar aqui o marcador. E aqui agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E repetir por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. E aí, nós vamos novamente repetindo, um ponto baixo e uma diminuição. E é importante aqui a gente fazer essa partezinha bem feita e o acabamento também, porque ele é careca, então não vai cabelo aqui em cima, então a gente precisa fazer com o acabamento melhor possível, porque isso aqui vai ficar exposto. Carreirinha finalizada, então fizemos um ponto baixo e uma diminuição e agora só tem uma pequena aberturinha aqui pra gente poder fechar. Então, nessa carreirinha aqui, que é a última, nós só vamos fazer diminuições. Então, é só repetir diminuições por toda a volta. Última diminuição. Agora é só a gente fazer o fechamento aqui da nossa cabeça. Eu vou cortar o fio um pouquinho maior. E agora aqui, nós vamos fazer o fechamento da cabeça. Então, aqui, deixa eu me organizar aqui pra ficar melhor. Nós vamos pegar cada alcinha de cada ponto de uma vez só. Então, a gente vai fazer movimento de vai e vem, pegando só a alcinha de cima, tá? De cada ponto. Então, pra lá e pra cá, percorrendo toda a volta. Feito isso, agora é só a gente puxar, que a gente já fecha. E agora aqui é só a gente organizar e fazer o acabamento certinho, pra ficar bem perfeitinho, porque, como eu falei, né, nessa parte da cabeça aqui não vai cabelo, né, porque é um vovô careca. Então, essa parte aqui da cabeça, ela precisa ficar com o melhor acabamento possível. Está pronto aqui o acabamento da cabeça do nosso vovô. Para fazer a nossa orelhinha, nós vamos fazer um anel mágico. Então, vou pegar o fio, vou dobrar, vou segurar o fio dobrado, né? Vou puxar aqui para diminuir, vou inserir a agulha, vou prender. Vou fazer mais uma corrente, então eu fiquei com 2 correntinhas aqui. E nós vamos fazer 8 meio pontos baixos, meio ponto alto, perdão, 8 meio ponto alto. Então, aqui, dei a volta, fiquei com 3 alcinhas na agulha, vou pegar os 3 de uma vez. E nós vamos repetir isso 8 vezes, tá? Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8. E agora aqui é só puxar o nosso anel mágico e aqui a gente corta deixando a ponta um pouquinho maior pra gente poder costurar. Vamos arrematar aqui e está pronta a nossa orelhinha. A outra é feita do mesmo jeito. Fixei aqui as orelhinhas, né, com um alfinete por enquanto, não costurei ainda. E aqui as orelhinhas, eu coloquei a partir do olho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em cima do 8º ponto a partir do olho, tá? E eu peguei aqui essa mesma carreirinha aqui, mais ou menos, do olho, tá? Pra ela ficar mais ou menos na mesma reta do olho. E fiz a mesma coisa com as 2 orelhinhas. Então, é só fixar mais ou menos a 8 pontos do olho, né? A partir do olho. E alfinetar. E aí, você regula, né, a altura, se tá certinho. Olha de cima, assim, pra ver se elas estão posicionadas assim, ó. Uma em relação à outra, se tá tudo certinho. Se tiver tudo certo, é só costurar com agulha de tapeçaria. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos costurar. Nós vamos prender o nosso fio na peça. E agora, a gente vai
passar pela orelha, ó, vamos passar aqui. Aqui, pela orelha, ó, passamos pela orelha. E aí, a gente volta prendendo na peça. Ó, tá vendo? De um lado pro outro. E aí, a gente vai fazer esse exercício de passar dentro do pontinho da orelha. Ó, a gente passa dentro do pontinho da orelha. E passa agora, né, voltando pra trás aqui, no pontinho dentro da cabeça. Lembrando de puxar bem, para que a costura, não puxar muito para arrebentar o fio, mas para que a costura fique bem disfarçadinha no meio do ponto. E a gente vai fazendo isso por todos os pontos da orelha até finalizar a costura, tá? Então, não tem segredo não. Com cuidado para a orelha não sair do lugar. Esse outro fio aqui, depois a gente esconde ele dentro e arremata também, tá? Então, ele vai servir para arrematar. E depois que tiver todos os fios costuradinhos, tudo bonitinho, a gente volta, né? Se acaso ficou alguma partezinha da orelha com algum fiozinho aberto ou algum fiozinho pra cima, a gente volta arrumando essa parte que não ficou boa. Orelhinhas fixadas, já estão aqui prontinhas. Eu fiz aqui já a marcação de onde vai ficar a boca. E aqui, eu coloquei a boquinha medindo aqui mais ou menos o canto do olho, tá vendo? Então, o canto do olho... deixa eu ver aqui. Quantas carreiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 7ª e a 8ª carreira, abaixo dos olhos, tá? Então, é mais ou menos aqui que vai ficar a boquinha. E agora, a gente vai fazer uma leve expressão no nosso vovô. Lembrando que essa parte aqui de expressão facial, ela é opcional, tá? Eu faço porque eu gosto de fazer, eu acho que fica bem legal. Mas você faz se você quiser, se você achar que deve fazer. Se não, você pode deixar assim também, que fica bom. Então, eu tô usando aqui uma agulha de tapeçaria. E essa agulha aqui é bem grande. Essa agulha eu ganhei da @majoartsatelier. Ela mandou carinhosamente pra mim. E eu amei, tá sendo muito útil. Então, é a primeira vez que eu vou usá-la em vídeo, então é por isso que eu tô falando, né, da onde que eu ganhei essa agulha aqui. Então, vamos lá. Mas se você não tiver uma agulha grande, né, como eu não tinha, você pode fazer com a agulha pequena também e que vai dar certo, tá? Então, eu vou inserir a minha agulha ali atrás. Eu vou sair aqui na boca, tá? Na primeira marcação aqui da boca, tá? Então, aonde eu marquei aqui, vou tirar o alfinete e vou puxar o fio aqui. Lembrando que eu preciso deixar aqui atrás um pedaço de fio pra gente poder arrematar depois. Agora, eu vou inserir no ponto, logo no ponto próximo da onde eu saí com o fio, tá? Então, eu vou inserir ali e vou sair aqui, ó, bem do ladinho do olho, bem rente, o mais rente que eu conseguir. Ó, então, nós vamos sair aqui do ladinho do olho. Do olho, nós vamos inserir do outro lado do olho. Ó, então, eu saí de um lado do olho e eu vou inserir a agulha do outro lado do olho. E aqui, eu vou pro outro olho. Ó, então, eu vou inserir o fio aqui, inserir a agulha do ladinho do outro olho. Daqui, eu vou inserir do outro lado desse olho que eu acabei de fazer. Tá? Então, eu vou inserir aqui do lado e agora eu vou sair embaixo, aqui na boca, tá? Então, eu vou sair bem na marcação aonde nós inserimos o fio, inserimos a marcação. Então, agora, nós vamos jogar esse nosso fio aqui pra trás. Então, agora aqui, é só a gente puxar, tá? Então, a gente vai puxar um lado do fio e o outro
até ficar com a expressão mais ou menos do jeito que a gente quer. Aqui nos olhinhos, ó, eu vou puxar e ele vai entrar. Viu que sumiu o fio embaixo dos olhos? Então, é mais ou menos isso. Só que, pra sumir, eu puxei muito, então eu vou voltar aqui um pouco o fio, tá? Então, lembrando que não tá preso lá atrás. Então, aqui, eu vou regular a quantidade que eu quero que afunda, tá? Tanto a boca quanto os olhinhos. Ó, então aqui é só um pouquinho mesmo, só pra dar uma expressãozinha de bochechinha, de boquinha aqui. E agora aqui, eu vou dar um nozinho, vou amarrar. E arrematar o fio. Aqui nós vamos fazer a boca. Eu vou utilizar aqui um marrom. Esse aqui que eu tô usando é o 7569, mas você pode utilizar a cor que você costuma colocar em boca, tá? Então, isso aqui é opcional também. E aqui, nós vamos inserir a nossa agulha aqui num ponto aleatório e nós vamos sair na primeira marcação da boca, né? Onde nós já fizemos, onde a gente afundou ali o fio. E agora aqui, a gente sai do outro lado, aonde a gente afundou a segunda partezinha da boca. E aqui a gente volta para aquele ponto inicial, aonde a gente tinha inserido o fio inicialmente. Nós vamos agora fazer o cinto do nosso vovô. E eu vou utilizar aqui o fio preto, o 89,90, tá? Ou a mesma cor que você utilizou para fazer a bota. Então, aqui, nós vamos fazer, não é anel mágico, é um nó corrediço, tá? Então, um nó corrediço e nós vamos fazer 51 correntes. São 50 correntes, mais uma para virar. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Fiz aqui as minhas 51 correntes e agora nós vamos começar a fazer pontos baixos a partir da segunda corrente. Então, aqui, não vou fazer nessa primeira, vou fazer na segunda corrente e nós vamos completar com pontos baixos as nossas correntinhas. Então, é só fazer ponto baixo em cada uma das alcinhas das correntes até chegar lá no final. Então, ao todo, vão dar 50 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então fizemos 50 pontos baixos e agora nós vamos fazer uma correntinha aqui e nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta da peça, tá? Então, são pontos baixíssimos em todos os pontos. Então, a gente vai fazer ponto baixíssimo aqui embaixo, vamos contornar e terminar aqui aonde nós começamos. Então, pontos baixíssimos, contornando toda essa pecinha aqui, né? Essa primeira carreira de pontos baixos. Pecinha aqui finalizada, tá? Então, tá pronto. Deixei aqui o fio um pouquinho maior pra gente poder costurar, mas tá pronta. Agora, nós vamos fazer uma fivela e eu vou usar esse fio prata aqui, cinza, né? Aliás, pra simular um prata, que é o 87,97, mas você pode fazer a cor de fivela que você quiser ou de acordo com a cor do cinto que você tá fazendo. Vou usar aqui a agulha 2,5 para as correntinhas ficarem mais juntinhas e vou fazer 15 correntes. Vou começar aqui com um nó corrediço e nós vamos fazer 15 correntes, tá? 15 correntes. E aí, nós vamos emendar aqui na primeira corrente com um ponto baixíssimo, tá? Então, tá aqui, essa vai ser a nossa pecinha que a gente vai utilizar como fivela. Vamos cortar aqui. Vou cortar o fio um pouquinho maior pra gente poder consertar e esconder esse fio aqui
com a agulha. Agora, para montar o nosso cinto, nós vamos medi-lo aqui ao meio, tá? Então, ponta com ponta, medir o meio. Nós vamos pegar a nossa fivela, vamos colocar aqui para fora os pontos do lado direito e vamos inserir aqui, ó, essa fivela na dobra que a gente fez, tá? Então, eu só vou pegar a fivela do lado direito e vou colocar ela dentro da dobra que nós acabamos de fazer. Agora, nós vamos abrir o nosso cinto e para que ela fique fixada aqui dentro, a gente costura ela aqui embaixo, tá vendo? A gente passa o fio, ó, pro lado do avesso, costurando aqui as duas extremidades, que aí vai dar aquele aspecto de fivela no cinto, tá? Então, aqui não tem segredo também. Então, já tá no meio, né? Com cuidado para não sair do meio, né? Da nossa marcação aqui, para não ficar torto. A gente dá um pontinho aqui em cima. Ó, eu só vou pegar aqui um pontinho da correntinha que nós fizemos e vou descer ali embaixo. Vou pegar a outra alcinha da correntinha que nós fizemos. E o nosso cinto com a nossa fivela está pronto. Então, você tem duas opções. Você pode colar ou você pode costurar. Aqui, eu fiz com 50 pontos baixos pra gente arrochar ele aqui um pouquinho, pra fazer essa cinturinha, sabe, de barriga. Então, eu fiz, né, esse cinto mais apertadinho com esse propósito mesmo de dar uma apertadinha e fazer aqui esse buchinho ficar um pouco evidente, tá? Então, a ideia foi essa mesma. Então, aqui agora, pra costurar o cintinho, eu só vou juntar as duas partes através da costura. O nosso cinto já está fixado. Agora, só para terminar de fixar, para que ele não saia do lugar, eu vou passar cola. Uma cola de silicone mesmo, que eu uso essa aqui. Mas você usa a que você tiver costume, tá? E a gente cola só para não sair do lugar. Então, a gente vai colocando, né, pingos de cola, evitando o excesso, só o suficiente mesmo para dar uma fixada. Aqui nós vamos fazer o nosso nariz. Eu coloquei a marcação aqui, embaixo dos olhos, na primeira, deixa eu ver aqui direitinho, ó, na segunda, terceira, quarta, entre a quarta e a quinta carreira, embaixo dos olhos. E aí, eu peguei mais ou menos aqui, no olhômetro mesmo, o meio da boca, tá? Então, pra gente fazer aqui uma marquinha, mais ou menos, é um ponto, 2 pontos, mais ou menos, a partir do lado de dentro do olho, tá? Mas aí você coloca de modo que fica mais harmônico e mais certinho, tá? Se você quiser também mais pra cima, mais pra baixo, menor ou maior, você é livre pra modificar. Então, aqui, eu inseri o fio num ponto aleatório ali. Vou deixar aqui um pouquinho de fio pra gente arrematar depois. E vou inserir
a agulha na outra marcação. E aqui, eu vou sair na primeira, nós vamos fazer algumas voltas para fazer aqui o narizinho. E lembrando de deixar o mais certinho possível cada volta, para não ficar assim, colocando uma em cima da outra, torcido. E aqui por último 6. Eu fiz aqui 6 voltas e assim já é suficiente. Agora eu vou inserir o fio novamente, vou sair lá no primeiro ponto onde a gente entrou com o fio. E agora aqui é só a gente dar um nozinho e esconder o fio dentro do corpo. Vamos fazer a sobrancelha. Para fazer a sobrancelha, eu peguei um tom de cinza um pouco mais escuro, esse aqui é o 87,97, e eu peguei só um pedacinho dele aqui. Que eu coloquei a marcação das sobrancelhas. Então, aqui, eu coloquei na primeira, segunda, mais ou menos terceira carreira aqui, entre a terceira e a quarta carreira, acima do olho, tá? E aqui eu desci uma carreira, né, mais ou menos aqui, um dedinho depois do olho, acho que essa daqui ficou muito longa, deixa eu voltar um aqui. Ó, e é mais ou menos isso, um dedinho. A gente pode contar os pontos aqui também. 1, 2, 3, 4, no quinto ponto. Aqui do lado de cá, 1, 2, 3, 4, no quinto ponto. E a ideia aqui é a gente inserir a nossa agulha num ponto aleatório. A gente sai aqui na nossa primeira marcação, vou tirar ela aqui. Vou inserir aqui na segunda marcação. E aí, eu já saio do outro lado na próxima marcação. E do outro lado a mesma coisa. Eu vou inserir aqui na marcação e eu já vou sair lá no primeiro ponto aonde eu iniciei. Sobrancelhas feitas. E eu acabei de fazer aqui a marcação de onde vai ficar o cabelo. Como ele é um vovô, né, ele é careca aqui na parte de cima, só vai ter cabelinho aqui nessa parte de baixo. Então, eu fiz a marcação aqui nas laterais da orelha, passando aqui por essa faixa da cabeça. Então, toda essa parte aqui a gente vai preencher com cabelos, tá? Então, aqui eu vou chegar bem pertinho aqui, pra vocês verem exatamente a marcação. A marcação é essa. E os cabelos eu vou fazer nesse tom de cinza. É um cinza clarinho. Meu fio já tá até no fim, é 80,08. E eu cortei mais ou menos com uns 4 dedinhos, né, uns 4 centímetros mais ou menos. Porque o fio vai dobrado aqui, né? E ele tem um cabelo curtinho, tá? Mas aí, o tamanho do fio do cabelo você pode fazer do tamanho que você quiser. E a cor também, né? Você pode modificar, colocar branco, né? Do jeito que você achar melhor. Então, aqui, nós vamos começar o nosso cabelo, tá? Então, eu vou tirar aqui a marcação. E aí, nós vamos inserir aqui o nosso primeiro fio. E vai ser bem difícil, porque o fio tá curtinho. Então, até a gente acostumar com o tamanho do fio, a gente vai soltar algumas vezes. Ó, então, eu inseri o fio e deixei aqui essa alcinha livre. Vou pegar o próximo fio, vou dobrar, vou inserir a agulha no próximo ponto, aonde eu vou colocar o próximo fio. E vou inserir a agulha nessa alcinha que a gente deixou do primeiro fio. Ó, então, eu coloquei o primeiro fio, deixei a alcinha livre, inseri a agulha no segundo ponto, onde eu vou colocar o segundo fio, e passei a agulha por dentro da alcinha do primeiro fio. Agora, eu vou passar o segundo fio por dentro da primeira alcinha e por baixo do segundo ponto. E vou deixar essa segunda alcinha livre. Vou fazer a mesma coisa com o terceiro fio.
Vou inserir aqui a agulha no terceiro ponto, onde eu quero colocar o terceiro fio. Vou passar a agulha pela alcinha que já tinha ficado, vou pegar o próximo fio, passar por dentro da alcinha, passar embaixo do ponto e vou puxar e vou deixar a alcinha livre. E a gente vai fazendo isso até o final, ó. E agora, a gente puxa o primeiro fio e ele prende lá dentro. Puxa o segundo fio. À medida que a gente for fazendo, a gente vai puxando o primeiro fio, que aí ele fica, olha só, parecendo que ele tá saindo lá de dentro da cabeça. Fica esse aspecto bem legal. E eu já vou mostrar pra vocês como que faz o último ponto. O último ponto, né, quando a gente termina tudo e a gente precisa acabar, a gente faz... Eu já tô até saindo da minha marcação, deveria ter descido aqui, vou ter que refazer. Vou descer nesse aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui na diagonal, vou pegar na alcinha, vou pegar o próximo fio e aqui a gente não deixa a alcinha, a gente pega as duas alcinhas de lá e passa aqui por dentro. E aí, a gente arremata, ó, o último ponto. Então, o último ponto dos cabelinhos a gente faz dessa forma aqui, bem disfarçadinho, pra que ele não solte. E aí, os outros pontos, eles não vão soltar, tá? E o último a gente faz assim. Então, a gente vai preencher desse jeito toda essa partezinha aqui da cabeça, onde tem a marcação, dessa forma. Se você conhece uma outra técnica, né, ou já faz o cabelo diferente, ou quer fazer um tipo de peruca, fica à vontade também. Eu vou fazer assim porque eu acho que fica um cabelinho bem bonitinho, bem mais... delicado, tá? Colocando assim fio por fio, mas você tá livre para modificar do jeito que você quiser, né? Então, lembre-se que o nosso canal Amanita é um canal de inspirações. Então, tá, eu vou colocar todos os cabelinhos aqui e em seguida eu volto pra gente poder finalizar o nosso vovô. Aqui terminei de colocar os cabelos, ó, e aí ele ficou bem do ladinho. Eu não coloquei ele muito junto, tá? Já que ele é meio carequinha, o cabelinho eu deixei meio ralo mesmo. Então, eu coloquei... Deixa eu abrir aqui, só pra mostrar. Eu coloquei mais ou menos 2 carreiras de distância cada fileira, tá vendo? Ó, aqui, aí deixei 2 carreiras, coloquei mais uma, deixei mais 2, coloquei a outra. Então, eu coloquei elas um pouquinho distantes uma da outra. Então, o resultado ficou assim. Aí, eu puxei 2 fiozinhos aqui pra ficar na frente da orelha, só pra dar um detalhezinho. E o nosso vovô ficou assim, essa simpatia. Eu não vou colocar bigode, porque esse aqui foi um pedido de uma cliente e ela queria o vovô sem bigode. Então, eu só coloquei a marcação aqui. E você pode acrescentar o bigode, tá? Então, o bigode, ele seria nessa marcação aqui, eu vou chegar bem pertinho, ó. Nessa marcação aqui, e você pode colocar do mesmo jeito que a gente colocou o cabelo e depois só recorta no formatinho aqui do bigode, tá? Ou faz a seu critério, mas o local, né, onde seria o bigode, seria nessa marcação aqui. Então, eu vou tirar esses alfinetes aqui. Eu vou fazer em branco um detalhezinho aqui embaixo do olho, que também é opcional, tá? Você faz se você achar necessário. Eu vou inserir a agulha aqui num ponto aleatório. Vou sair aqui do ladinho do olho. Lembrando que a gente deixa um pedaço de fio para arrematar depois. Vou inserir do ladinho do olho e já vou lá pro outro. É o mesmo procedimento que a gente fez quando a gente estava fazendo a expressão facial. Só que dessa vez, o fio vai ficar do lado de fora. Deixa eu virar aqui. Aqui a gente insere a agulha do ladinho do outro olho. E a gente volta lá pro primeiro fio que a gente tinha inserido. E agora aqui, a gente puxa um pouquinho só pra tensionar. E aí, a gente deixa esse detalhezinho aqui embaixo do olho. Agora é só dar um nozinho,
e esconder o fio. Aqui, para fazer os botõezinhos da camisa, eu vou utilizar meia pérola, ó, meia pérola preta. Essa aqui é a número 6 e eu vou colocar aqui, ó, duas bem no meio da camisa para formar como se fosse 2 botões, tá? E eu vou colar mesmo com cola bem certinho. Aqui agora eu só vou fixar a etiqueta da minha marca aqui na parte de trás para poder finalizar o nosso amigurumi. E está pronto o nosso vovô. Olha que charmoso que ficou o nosso vovozinho. Como ficou o seu vovozinho? Você modificou alguma coisa? Quais foram os detalhes que você fez a mais ou que você modificou? Me marca lá nas redes sociais que eu vou adorar ver o resultado. E muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like. E até a próxima! Tchau, crocheteiras! E crocheteiros também!